A graça e a paz, irmãos. Pois é. Kátia hoje, Marília 25, são aniversariantes da semana. Eu estava falando ali fora, né? A minha oração é que daqui para o final de dezembro a gente batize Márcia. A gente está aí na luta para acontecer isso. Janeiro, como Paula já falou, a gente volta às nossas reuniões da manhã, domingo, né, tudo certo. E em janeiro, nós começaremos as reformas dessas janelas. Por questão de segurança, nós teremos que fazer serviço, né? Vocês já perceberam, elas não abrem mais, ao mesmo tempo elas não fecham mais também. Então aí nós vamos trocar as 4 janelas, vamos colocar uma porta, primeiro o meu lado esquerdo aqui, e depois nós terminarmos, faremos o lado direito. Mas teremos algumas reformas aqui em 2021, se Deus quiser. Então, vamos dar continuidade para terminarmos o tema Justiça e misericórdia na sabedoria ou na soberania de Deus, somos todos iguais. Romanos capítulo 11. Eu separei 2 partes pequenas do texto para darmos continuidade. Romanos 11, verso 1, na primeira parte, e o verso 7. São questionamentos, né, que nós precisamos explorar um pouco. O apóstolo Paulo diz assim: pergunto, pois, Deus rejeitou o seu povo? Ele responde, de maneira nenhuma. Aí você parte para o verso 7, uma nova pergunta. O que dizer então? Ele continua, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. A gente explorou muito bem isso nessas 2 últimas semanas. Falei hoje pela manhã sobre isso. Vimos que Deus não abandona o seu povo, mesmo diante da incredulidade. E vimos que dizer não à graça resulta num espírito justamente atordoado. Nós vimos isso pela manhã. Se você não viu, você pode dar uma passada lá no meu canal do YouTube, né, Emildson Cavalcante Júnior, e aí todas as mensagens estarão lá. Eu quero dar continuidade, né, porque eu quero terminar o capítulo 11 hoje, e quero pedir que você preste atenção nesse final do capítulo 11, porque a semana que vem a gente já começa uma prática que ele vai trazer para a igreja. Ou, quando eu digo ele, falo do apóstolo Paulo, né? E aí a gente vai explorar o tão famoso versículo de Romanos 12, 1. E o meu intuito é aprofundar o texto. Então, o que o texto continua nos ensinando? Eu percebo nesse texto que santos geram santos. Eu falei muito sobre judeus, sobre Israel, né, nos capítulos 9 e 10 e parte do capítulo 11. Eu quero terminar o capítulo 11 trazendo meio que um recado para nós, né, chamado gentios, dado pelo apóstolo Paulo, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, desde o capítulo 9? Lei versus graça. Aliás, o livro de Romanos todos fala sobre isso. Lei versus graça. Esforço humano versus fé. E vimos, né, que Deus escolheu um povo, uma nação, mas somente o remanescente desse povo, nesse texto, na época do apóstolo Paulo e ainda hoje, né, ganha salvação. A gente está falando de Deus escolhendo um povo para ganhar outros povos, mas Deus escolhe um povo, não quer dizer que todas as pessoas desse povo serão salvas, tá? A gente lida sempre com um remanescente.
Vamos lá, Romanos capítulo 11, nos versos 11 a 16. Romanos 11, 11 a 16. O apóstolo Paulo diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, ou seja, dos judeus, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes a Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Aí ele diz assim: exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu povo, ou em meu próprio povo, e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Verso 16, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. A gente para por aqui, né, que eu quero fazer algumas observações. Primeiro aqui, no verso 11, quando o apóstolo Paulo fala do tropeço de Israel, né, ele não está falando de alguém que cai e fica prostrado, tá? De alguém que cai e não consegue se levantar, tanto que ele logo responde, de maneira nenhuma, né? Então, a gente está falando aqui de um lapso. Eu uso muito como é que eu diria? Essa reflexão quando estou trabalhando com dependente químico. É muito comum, né, alguém estar num processo de tratamento de dependência, seja ele qual for, né, mas aí eu estou falando de dependente químico, e de repente acessa o objeto da dependência. Vamos exemplificar isso melhor. De repente alguém que está sem uso de álcool há 4 meses, né, vai a uma festa e por causa de alguns problemas ocorridos ou antes ou na própria festa, faz uso de álcool, né? E aí se desgoverna nesse uso, ou fica embriagado, ou tende a usar outra droga junto com álcool. Há uma tendência de uma culpa muito pesada vir sobre essa pessoa, porque foram 4 meses de tratamento quebrado, né? Há uma tendência da família já desgastada, cansada, culpá-lo. Mas aí quando ele chega no consultório, ou quando essa pessoa chega no consultório e vai falar para mim sobre isso, eu trato isso como um lapso, não uma queda, que geralmente é a palavra que usam. Para mim uma queda, né, é quando a pessoa cai e fica prostrada, não consegue se levantar. No lapso, a pessoa tropeça e às vezes até cai, mas tem consciência do que aconteceu, logo se levanta e recomeça a vida. Então o que eu faço? Reflito com essa pessoa, né, a questão do motivo do uso da droga, como foi o momento do uso, como foram as consequências, para a gente refletir naquilo que ele pode melhorar nesse lapso. Não tem nada a ver com droga aqui, foi só um adendo, né? Mas eu entendo que o apóstolo Paulo está falando a partir do original de um lapso. Israel não caiu para ficar prostrado. Israel tropeçou, tá? E nesse sentido, ele está esperando o momento exato. Quero chamar a sua atenção também para o verso 12, quando o apóstolo Paulo diz que se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, ele está falando de quê? Ele está falando de a partir do momento em que Israel tropeçou, caiu por causa da sua falta de fé, tá?
ele abre espaço para que os gentios possam exercer o evangelho, assumam o Messias, né? O exemplo passa a ser a partir do gentio. Lembre-se que Deus elege Israel, para Israel viver uma vida santa e testificar, testemunhar, exemplificar a vida de Deus em si, para que outras nações vejam e assim o façam da mesma forma. Então, quando Israel simplesmente fracassa nesse sentido, vamos dizer num modo bem brasileiro, a bola é passada para o gentio, e aí o gentio começa a viver a vontade de Deus, testificando inclusive para o povo de Israel. Está aí o motivo da fala do ciúme aqui, certo? Quando o povo gentio começa a viver o evangelho, testificando o poder de Deus em sua vida, para outros povos, inclusive o povo de Israel, aí o intuito nesse sentido é que Israel se toque, que Israel perceba e olhe para o povo que está exercendo o evangelho, para que assim tenha vontade de fazer também. No verso 13, quando o apóstolo Paulo diz: exalto o meu ministério. Algumas traduções, inclusive, usam orgulho-me do meu ministério. A palavra aqui é doxador, ou da raiz doxa, né? Vem de glorificar. Na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo: eu glorifico o meu serviço, porque a palavra ministério quer dizer serviço, eu glorifico o meu serviço em vocês, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo a salvar alguns deles. Ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui é que ele se desgasta em prol do evangelho, para que esse desgaste, essa vida seja transferida para os gentios na igreja de Roma, né? E os judeus vejam aquilo acontecer e recebam também vontade de assim fazer. Tá? Então, no verso 16, ele diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo aqui esteja se referindo a Números capítulo 15, nos versos 17 a 21. Da oferta da massa, ou da flor de farinha, tá? Em Números 15, 17 a 21, o Senhor diz a Moisés para passar para o povo: quando vocês entrarem na terra para onde eu os levo, e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Primícia. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Ele está falando aqui da massa como oferta desejável, agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 23, falando sobre a ressurreição, ele vai dizer que Cristo é essa primícia. A minha oração é que você traga papel e caneta para a igreja, porque você vai anotando, mas se não quiser, você pode ver a gravação depois. A gente continua. Porque quando você olha para a parábola dos lavradores em Mateus capítulo 21, nos versos 42 a 46, você percebe uma fala de Jesus. Mateus 21, 42 a 46. Eu quero destacar apenas os versos 43 e 44, quando Jesus diz: portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então veja, ele está falando dele, está falando do reino dele, ou o reino de Deus, tá? E ele diz para os judeus, baseado na parábola dos lavradores,
que esse reino será tirado deles e será dado para quem frutifica, né? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 11, nos versos 11 a 16. Em Atos capítulo 13, no verso 46, na sua fala, Paulo e Barnabé, falando ao povo da Antioquia, da Psídia, deixa isso claro também. Veja, Atos 13, 46. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Aqui está exatamente o fundamento do ministério ou do serviço de Paulo aos gentios, né? Quando a gente vai para João, capítulo 1, a gente vê claramente o apóstolo João dizendo que Jesus veio para os seus o rejeitaram, né? E aí esse espaço é aberto para aqueles que creem em Jesus Cristo, tá? Eu estou abrindo espaço para que a gente amplie isso na próxima passada. Em Atos capítulo 28, nos versos 26 a 30, mas aí novamente eu estou trazendo somente o contexto para que vocês entendam. Atos 28, 26 a 30, veja que a partir do verso 26, quero dizer, o apóstolo Paulo, ele cita literalmente Isaías capítulo 6, nos versos 9 a 10. Tá? Os versos 26 e 27 de Atos 28, é a fala de Isaías ecoada nos lábios do Paulo. Tá? É interessante, torna a dizer como o apóstolo Paulo usa o tempo todo o Antigo Testamento em sua boca para falar ao povo judeu. E veja, eu estou falando de um judeu e bem esclarecido na própria palavra para falar ao seu povo. Nos versos 28 a 30, ele diz assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Veja que a fala dele aqui está baseada na fala de Isaías. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Esse texto me é muito interessante, porque o que eu percebo aqui? A fala é trazida. Tá? O apóstolo Paulo traz a fala, é a fala de Isaías, ele contextualiza para o povo judeu, né, e deixa o povo livre. E vai quem quer ouvir. Né? Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque, quer ver? Eu tenho conversado com pessoas que de repente acham, é mais ou menos assim o discurso: eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver assim, eu tenho que me esforçar para isso. Eu não acho, e eu vou usar a palavra acho, né, para que eu me faça esclarecido. Eu não acho que eu tenha que me esforçar para viver evangelho. Você tem que entender que Jesus Cristo falou, né, que o reino é tomado por esforço. Bota o texto no contexto, tá? Mas preste atenção no que eu vou dizer, porque isso que eu vou dizer está fundamentado em Romanos capítulo 12, verso 1. Eu não tenho que me esforçar para amar. Eu não tenho que me esforçar para perdoar. Eu não tenho que me esforçar para viver evangelho. Eu tenho que me entregar ao Senhor para amar.
Eu tenho que me entregar ao Senhor para perdoar. Eu tenho que me entregar ao Senhor para viver o Evangelho. Quando eu consigo me entregar como oferta alçada ao Senhor, como oferta específica, aí eu começo a entender o que é Evangelho. Eu começo a entender o que é amor, o que é perdão. Eu começo a entender o trabalho de Deus, o ministério de Deus, o mistério de Deus, como diz o apóstolo Paulo em minha vida. E eu começo a entender o que fazer da vida. Tá? Isso é muito importante, porque eu percebo aqui que o apóstolo Paulo, ele falava, veja, o apóstolo Paulo era alguém que fazia bagunça, como Jesus Cristo fazia, né? Como é que o apóstolo Paulo falava ou fazia? Chegava na cidade, procurava a sinagoga, ia para a sinagoga, geralmente era assim. E aí ele lançava aquela palavra, pá! Quando a confusão começava, aí ele saía. Quem quiser pode vir. Era assim que Paulo fazia. E é assim que o texto relata, que ele fica na casa dele, né? E quem quiser vir ouvir, pode vir. Ele está ali. Tá? Então, isso me mostra que Deus me dá espaço para escolher. O que é que eu quero? Né? Mais ou menos como se o Senhor estivesse perguntando para mim em todo momento: Emilson, o que você quer que eu te faça? Talvez eu possa dizer para ele: nada, Senhor, não quero nada não, me deixa aqui. E ele vai me deixar. A gente tem conversado sobre isso. Tá? Então veja, eu entendo que é a obediência que conquista, é a obediência que ganha, né? Quando o apóstolo Paulo fala no verso, vamos lá, no verso 16, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão, tá? Então, quando eu olho para isso e contextualizo em minha vida, eu lembro literalmente de Romanos capítulo 11, nos versos 13 e 14. Aliás, ele diz assim, olha só, Romanos 11, 13 e 14. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, alguma forma, possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. E eu lembro da fala dele em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 14, que é um texto tão confundido, né? Mas eu trago aqui contextualizado. 1 Coríntios 7, 14, o apóstolo Paulo diz às mulheres: pois o marido descrente é sacrificado por meio da mulher. Aliás, é sacrificado, olha só, é santificado, né? Eu fui enganado pelo meu espírito, porque eu entendo que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, e por isso ele é sacrificado. Vamos lá, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O que quer dizer isso? É uma coisa mágica, Emilson? Você começa a frequentar a igreja e seus filhos são santificados? Não, não é isso. A vida santa da mulher chama a atenção do marido, que vai querer, vai ser, no bom sentido, seduzido, conquistado, ganho para que ele pratique a santidade que a sua esposa pratica. A vida santa do marido vai conquistar a esposa para que ela pratique a sua santidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando do gentio para com o judeu. Porque quando uma parte da massa é ruim, danifica o restante da massa. Mas se uma parte da massa for boa, santifica o restante. E aí isso me faz pensar que ninguém é melhor do que ninguém. É o nosso segundo ensinamento dessa noite.
O primeiro, os santos geram santos, como um recado bem claro para nós, né? E se você não está gerando santo, você precisa lançar uma interrogação na sua vida, porque se você é santo, se você é santa, é para gerar santo, certo? Nesse sentido, se não está gerando, tem algum problema, porque ninguém é melhor que ninguém, certo? O texto a seguir nos desperta para um problema racial. Que texto é esse, Emilson? Romanos 11, versos 17 a 20, na parte A. Veja. Se alguns ramos foram cortados e vocês, sendo oliveira brava, o jambuzeiro, ele está falando do gentio, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, você permanece pela fé. Perceba esse texto. Aqui a gente está vendo um problema racial. O judeu se julgou mais importante que o gentio, porque era ou fazia parte do povo escolhido, certo? O Senhor chamou de oliveira verdejante, ornada de belos bons frutos. Jeremias 11:16. Quando o Senhor começa a chamar o povo de Israel de oliveira verdejante, oliveira bonita, ornada de bons frutos, de repente levanta orgulho a Israel. Osés capítulo 14, nos versos 15 e 16, aliás, versos 5 e 6, Osés 14, 5 e 6, o Senhor diz assim para Israel: serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como a da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Mas o objetivo de Deus aqui era para que Israel vivesse a santidade de Deus em si, para que as outras nações percebessem isso e também quisessem fazer. Mas Israel se enche de orgulho por causa disso. Começa a se ver superior. E começa a simplesmente se envolver com outros ídolos. Aí a gente tem pecado de idolatria no meio do povo de Deus. Para Deus, idolatria é comparado à prostituição. Esse era o problema de Israel. E o que o apóstolo Paulo diz ao gentio pertencente à igreja de Roma, ou seja, àquele que havia se convertido na igreja em Roma, mas fazia parte do povo gentio, é que aquele povo não se gabasse, porque estavam simplesmente recebendo espaço que no momento deveria ser de Israel. Vocês foram enxertados, vocês não fazem parte, vocês não são a raiz. Não se preocupem com isso. Não se gloriem contra esses ramos que foram cortados. Porque percebam, a gente está falando de remanescentes. Os remanescentes serão salvos. Deus continua lidando com a oliveira. E alguns galhos foram cortados, mas a oliveira é a mesma. Então, em Colossenses capítulo 1, nos versos 21 a 23, Colossenses 1, 21 a 23, o apóstolo Paulo diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, diz o apóstolo Paulo, me tornei ministro.
Irmãos, olha, diante de Deus, judeu e gentio são iguais. Não há diferença. Não há ninguém melhor que ninguém. Não há branco melhor que preto. Não há. Não há branco melhor que índio. Não há. E por mais que nós digamos, no Brasil não existe isso, a gente sabe que isso é mentira. Não há. Às vezes, eu vendo alguns vídeos, eu procuro em algumas igrejas, e eu não marco as igrejas não, às vezes eu vejo os vídeos, às vezes eu vou a igrejas e percebo, e assim, às vezes eu comento, já comentei algumas vezes em púlpito aqui, às vezes eu comento com algumas pessoas, e as pessoas dizem, não, você está botando coisa na cabeça, não existe isso. Mas eu percebo em algumas igrejas, né, uma grande maioria branca. Você quer dizer o quê, Milton? Eu só estou dizendo isso. Só estou dizendo isso. E aí a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe que não há diferença. Não há diferença. Não há diferença. Deus, quando olha com os olhos de amor dele, eu vou falar algo aqui que eu tenho visto na Bíblia. Olha, quando Deus olhou para a prostituta, olhou da mesma forma que olhou para as outras pessoas. Deus olhou para a mulher samaritana da mesma forma que olhou para os discípulos dele. Deus olhou para os como é que eu diria, os marginalizados da época, da mesma forma que olhava para os judeus, para os discípulos dele. Eu estou falando de Jesus Cristo. Quando Jesus olha para o homossexual, ele olha da mesma forma que olha para mim, não vê diferença. Quando Deus olha para o adúltero, ele olha da mesma forma que olha para mim, não vê, não tem diferença. Por que você está dizendo isso? Olha, irmãos, vocês me ouvem falar em púlpito e sabem bem. Eu estou há mais de 30 anos sem colocar um gole de álcool na boca, mas eu continuo me apresentando como dependente químico em recuperação, e eu sei que não há diferença entre Milton e alguém que está internado agora num hospital para recuperação ou de dependente químico, tá? E está lutando contra o álcool. Não há, porque se eu colocar álcool na boca, estou arriscado, com toda a minha salvação, a voltar à dependência. Conheço igrejas, estão cheias de pessoas, né, simplesmente escravizadas pela pornografia. Não se estuda isso em púlpito, não se fala, se esconde, mas eu conheço um bocado de crente escravizado por pornografia. Deus olha da mesma forma que olha para mim. Não tem diferença no olhar de Deus entre a humanidade, irmãos. Todos foram extraviados, todos. Não há um sequer. Todos. Ninguém é digno. Tudo é pela graça. E se o Senhor não tivesse entregue seu filho, ninguém conseguiria. Quem consegue, Emilson? Quem simplesmente recebe a graça em Jesus Cristo. Somente isso. Mas você tem que mudar de vida. Eu entendo que isso aí é uma vivência com Deus. Ninguém muda forçadamente. Ninguém muda forçadamente. Ninguém. Então, é por isso que eu estou explorando bem isso. Percebam. Quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versos 21 a 23, ele fala disso. Vocês foram reconciliados agora pela morte física de Cristo, mas antes vocês eram inimigos. E o que ele vai dizer? Olha só, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Ou seja, você está dizendo que perde salvação? Eu não estou dizendo isso não, estou dizendo que aquele que entende o que é graça, vive pela fé. Vive pela fé. Eu jamais vou dizer, agora estou totalmente curado, eu não vou ser fisgado pelo álcool nunca mais, porque Deus me dá força. Não sou super-homem, jamais. E também não tenho cacife, né, autoridade
para olhar para alguém que é dependente químico e dizer, oh, eu sou melhor que você. Jamais. Jamais, porque eu não sou melhor que ninguém. Todos são iguais diante de Deus. Não há. Ninguém é melhor do que ninguém. Veja Romanos capítulo 11, nos versos 20 na parte B, até o verso 25. A gente está caminhando Romanos 11. O apóstolo Paulo diz assim, não se orgulhe, mas tema. Romanos 20, 11, 20b. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Sabe, para mim essa frase é tremenda. O que Deus está me dizendo aqui, através da fala do apóstolo Paulo? Olha, meu, só você conhece o que é graça ou o que é norma, lei. Se você entender que a coisa é pela lei, você vai se sentir digno da justiça, que será a sua justiça. E aí você vai se orgulhar, né? Oh, isso que eu tenho aqui em cima de mim, é porque Deus me abençoa, porque eu, sabe, faço o que preciso. Eu disse, gente, eu estou cansado de ouvir esse discurso na boca de crente. Cansado, eu ouço muito isso, sabe? Eu fico assim. Uma vez eu estive no hospital, né? Alguém morreu na cama ao lado de alguém que foi curado. E aí, a família daquele que tinha morrido estava ali, chorando o morto, né? E alguém daqui, do doente que foi curado, né, simplesmente diz para alguém da família do morto, olha, crê em Jesus Cristo, porque só assim você pode ser curado. Está vendo aqui o fulano de tal? Aí apresentou. Está vendo, não posso sair por causa do... Está vendo o fulano de tal? Ele creu e por isso foi curado. E eu fiquei assim, atônito, sabe? Eu vou ali, falo alguma coisa, porque se eu for, vou criar uma confusão aqui, porque eu ia dizer, cara, tu está dizendo que o outro morreu porque não tem Jesus? Está dizendo que o que foi curado é melhor que o outro, que não tem Jesus, morreu? Mas eu discuto muito isso na boca de crente, irmãos. Eu sou abençoado porque vivo dignamente. Eu sou curado porque obedeço ao Senhor. Porque dou meu dízimo direitinho. Porque trabalho no ministério. Ou seja, eu estou dizendo que eu sou melhor que os outros. Por isso, Deus tem que fazer para mim. Sabe, essas falas por trás, eu fico indignado. E aí, se você percebe isso, você vai ver claramente que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, não se orgulhe. Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Torno a dizer aqui, não estou falando de perda de salvação, eu estou falando de que ou você sabe o que é lei ou o que é graça. Se você diz, eu faço, por isso Deus me abençoa, você está na lei. Você está nas suas regras, você se sente justo e por isso você quer ter, né? Então, para mim, quem vive na graça entende claramente esse processo aqui. Ele diz assim, portanto considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. O que quer dizer isso, irmãos? Olha só, quando Adão pecou, toda a humanidade foi, como é que eu diria? Predestinada à morte. É assim que Paulo fala, né? Toda a humanidade foi perdida, toda a humanidade foi predestinada à morte quando Adão pecou. E aí em Jesus Cristo, toda a humanidade é predestinada à vida. Mas o que Deus faz? Deus escolhe um povo, predestina esse povo para ser portador de sua palavra, dos seus oráculos. E usa esse povo para ser exemplo. Mas o povo não quer ser exemplo. E aí é destituído, esse povo é destituído
de sua bondade. E aí a gente está estudando isso. Salvação para os remanescentes. Aqueles que não deixam seus joelhos dobrarem, né, a idolatria e fixam seus olhos em Cristo em obediência, né, não terão vida eterna com Jesus Cristo. Tá? Então, aliás, não terão não, né? Terão vida eterna com Jesus Cristo. Eu ia falar outra coisa e liguei esse não terão. Os que fixam seus olhos em Cristo terão vida eterna em Jesus Cristo. Tá? Então, essa é a severidade. A bondade é está emanada no remanescente, no que obedece. Tá? Então, nesse sentido, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça da bondade dele. De outra forma, você também será cortado. O que ele está dizendo, se você não entender esse processo, você não existe também. Não adianta você vir para os cultos, para os templos, levantar a mão, dançar, cantar, se emocionar, né? Botar roupa de crente, usar indumentárias, sabe? Não adianta. Você tem que entender esse processo, né? Senão você vai se encaixar naqueles que disseram: abre-nos a porta, em teu nome nós profetizamos, falamos em línguas, impusemos as mãos, os enfermos foram curados, expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer: eu sinto muito, vocês fizeram tudo isso, mas conheço vocês não. E aí o apóstolo Paulo continua, verso 23, Romanos 11, 23, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Todo Israel será salvo. Quero dar uma palavra aqui, porque isso aqui é muito interpretado de forma errada, certo? Se você for para o original, você vai perceber que todo Israel aqui, o apóstolo Paulo está falando do povo. O povo de Israel será salvo. Tá? A promessa é para o povo de Israel. Mas não são todas as pessoas, serão os remanescentes. Porque a gente já viu isso, a gente já viu no capítulo 9, no capítulo 10, início do capítulo 11, que ele está falando inclusive dos remanescentes. Então, quando ele diz assim, todos os gentios serão salvos, ele não está dizendo que todo povo considera gentio será salvo. Todo aquele que entender o que é graça será salvo, tanto de Israel como dos gentios, tá? Verso 25, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, tá? Então, nesse sentido, olha só, autojustiça, arrogância racial, legalismo, foram os problemas de Israel, irmãos, e ele simplesmente tentou justificar com um bom desempenho religioso. A lei vem, é a lei, um bom desempenho religioso, nós somos bons, e aí o Senhor tem que estar com nos. Basta ler Isaías 58 e alguns outros textos. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vai ter um tempo para isso. Israel vai voltar a ver o Senhor como precisa ser visto. Veja Romanos 10, 12 e 13. Romanos 10, 12 e 13. A gente já viu, já aprofundou. Eu não vou aprofundar muito o texto. É a repetição de Joel 2,32. O apóstolo Paulo diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam. Preste atenção nisso, viu? O Senhor abençoa ricamente a todos que o invocam, judeu ou gentio, tá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Então,
A gente vai ter muitas surpresas quando chegar na vida eterna. A gente vai olhar e vai procurar alguém e vai dizer, cadê? E a gente vai dizer, não, esse aqui não, esse aqui é um absurdo, isso foi erro de seleção. Isso aqui foi erro de seleção. Isso é um absurdo, fulano era tão santo, não veio, e esse aqui, logo esse. Lógico que eu estou brincando, né? Não vai ter esse tipo de pensamento, né? Vai sim. Não vai ter. Mas se tivesse, seria assim. Né? Vai ser tanta gente sem entender o que está acontecendo, gente. Por quê? Por causa do preconceito, da diferença racial, porque a gente vai achar que fulano, porque está fazendo aquilo, é indigno, e a gente faz isso, a gente escanteia. Esse aqui não. E a gente vê isso, eu ouço isso na boca de mães às vezes, né? Não ande com fulano, ele não é digno. Tá? Então, sim, a gente vai ter algumas surpresas. Filipenses capítulo 2, nos versos 12 e 13, Filipenses 2, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Vocês colocam a salvação de vocês em ação na minha ausência ou na minha presença? Faça muito mais na minha ausência, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, somente o que o Senhor quer é que você se entregue e deixe o resto acontecer. É somente isso. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 12, o apóstolo Paulo diz, assim aquele que julga estar firme, em pé, cuide-se para que não caia. Julga, né? Porque ninguém está firme, gente. Ninguém está firme. Confissão de púlpito, eu não estou firme. Julgue quem quiser julgar, nunca estarei. Porque eu sei que a partir do momento que eu tirar meus olhos do alvo, acabou. Não adianta eu me esforçar. Eu estou me esforçando para não beber. Não. Eu posso até me esforçar para não beber e não beber. Mas se meu coração estiver na bebida, não adiantou nada. É força religiosa. Né? Então, não é por minhas próprias forças. Tá? Então, nesse sentido, quem julga estar firme, cuidado para que não caia. Vamos voltar para Romanos 11, que eu preciso caminhar. Romanos 11, 26 a 32. O apóstolo Paulo diz assim, assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando remover os seus pecados. Veja que é Deus quem remove. Esse final do verso 26 e o verso 27 todo, o apóstolo Paulo está trazendo para nós Isaías 59, 20 e 27, verso 9. Tá? Então veja o tempo todo ele está com os apóstolos em seus lábios, aliás com os profetas. No verso 28 de Romanos 11, ele diz assim, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Ou seja, eles são inimigos dos evangelhos porque vocês precisavam entrar na história, gentios. Então, espaço foi aberto para vocês quando eles disseram não ao Messias, certo? Mas eles são o povo da eleição. Eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aqui eu quero chamar a atenção novamente, porque aqui não tem nada a ver com dons que a gente
acha, não são dons ministeriais aqui. A gente confunde isso aqui. O povo diz, Deus não vai tirar o meu dom, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Não está falando de dons ministeriais aqui. Ele está falando do que Deus deu para o povo de Israel. Tá? Ele está falando exatamente do poder de Deus em ação no povo de Israel. Tá? Vejam que o assunto aqui é o povo de Israel. Não tem nada a ver com o ministério, com o corpo de Cristo. Ele está falando de Israel o tempo todo. Tá? Eu desviei um pouco aqui, verso 11, eu estou trazendo para nós, porque a gente já tinha falado muito do povo de Israel, mas o Paulo continua confrontando. Veja, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Vamos reverter isso, olha só. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, por isso eles são eleitos, amados por causa dos patriarcas. Tá? Verso 30, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, percebam isso aí, viu? Assim também agora eles tornaram desobedientes, ou assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Lembram que nós fomos predestinados à morte na queda de Adão no Gênesis, ou no Éden, assim como somos predestinados à vida por causa da misericórdia de Deus. Tá? Aqui nós temos um paradoxo. A incredulidade de Israel visa a sua restauração, a restauração da sua fé. Né? Meio que Deus assim, diz assim, eu vou permitir que vocês se tornem, eu vou endurecer vocês, já que vocês querem estar de coração endurecidos, eu vou endurecer mais ainda, para que vocês entendam que é a fé, e não a justiça de vocês. É a graça, não a lei. E o processo continua. Eu quero levar você para Efésios capítulo 2, nos versos 14 a 16. Aí eu estou caminhando para a rota final. Efésios 2, 14 a 16. Quando o apóstolo Paulo diz, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Pela qual ele destruiu a inimizade. Veja, o velho homem é unido ao novo homem, né? E agora, através do sangue de Cristo, literalmente uma nova criatura. Tá? E nesse sentido, gentil igual a judeu. Efésios capítulo 3, nos versos 1 a 6 para terminar. Efésios 3, 1 a 6. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério ou do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Né? Então vejam que o mistério é
Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo une os dois, judeus e gentios, no mesmo povo, né? E se nós não entendermos como o judeu não entendeu, continuaremos da mesma forma. Então, eu quero terminar, concluindo agora com Romanos capítulo 11, nos versos 33 a 36. Versos 11, 33 a 36 de Romanos 11. Eu convido aos nossos músicos, principalmente aqueles que têm facilidade de colocar melodia, pegar essa letra aqui e colocar uma melodia. Para mim, esse é um dos mais lindos cânticos que a palavra apresenta, né? Na realidade, o apóstolo Paulo está citando Isaías e cita uma parte de Jó numa citação livre, tá? Veja, ele diz assim: ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja aqui, quando o apóstolo Paulo fala das riquezas ou da riqueza da sabedoria, em 11:33 ele está citando Isaías 55 nos versos 1 a 7. Quando ele fala dos insondáveis os juízos do Senhor, ele está falando de Isaías 55 de 8 a 11. Quando ele fala sobre a mente do Senhor, que ele repete em 1 Coríntios 2,16, ele está falando de Isaías 40 nos versos 13 e 14. E o verso 35, né, quando ele diz: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ele cita livremente Jó, talvez Jó 35:7 ou 4:11, mas é a fala de Jó que está aqui. O que o texto me diz no que nós vimos agora à noite? Santos geram santos. Emilson, não tem como eu gerar santo porque eu não sou canonizado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você foi santificado, santificada em Cristo. Mesmo pecando, você nas regiões celestiais já está com o Senhor. Agora, eu vou repetir capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: se é que você tem o Espírito. Tá? Então você já está preparada para gerar outro santo. E ninguém é melhor que ninguém, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Sabe, quando eu chego nos lugares que eu percebo que as pessoas estão me reverenciando, porque eu sou o pastor Emilson, a minha experiência é tal e tal, eu digo: para com isso. Você não é melhor que eu. Você não é melhor que eu. Eu não sou melhor que você. Nem você é melhor que eu, nem eu sou melhor que você. Somos todos iguais diante do Senhor. Eu entendo que talvez eu me exponha mais. Essa é a grande diferença. Mas se você quiser se expor mais, eu estaria aqui para dizer como você pode fazer isso. É assim que eu falo. Mas não tem ninguém melhor que ninguém. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor. Louvar o teu nome. Enfim, a hora já está avançada, eu não vou demorar. Eu só quero te pedir que o teu Espírito testifique no coração de cada um de nós. Se é a tua palavra que está sendo falada, que teu Espírito fortaleça o nosso espírito e nos dê força para vivermos conforme a tua vontade. A minha oração, Senhor, é que nós entendamos que não somos melhor. Nós não somos melhor que as pessoas que têm menos dinheiro que nós. Não somos melhor que as pessoas que têm menos roupas que nós. Nós não somos melhor que as pessoas que têm menos estudos que nós, ou estudo que nós. Nós não somos melhor que as pessoas que não têm casa. Não somos melhor que as pessoas que pensam diferente acerca da nossa sexualidade.
Nós não somos melhor que pessoas que simplesmente tenham que vender seu corpo por algum motivo. Nós não somos melhor. Nós não somos melhor, Senhor, que pessoas mais novas que nós. Nós não somos melhor que ninguém. Nós, Senhor, precisamos entender que se é que temos o Teu Espírito, o Teu Filho se fez menor. E foi assim que Ele disse: olha, eu sou o Mestre, eu sou o Senhor. Vocês dizem bem, eu sou assim. Mas olha só, eu sou o Senhor, mas eu pego a toalha, me dispo e lavo os pés de vocês. E eu estou fazendo isso para que vocês percebam isso e façam assim uns aos outros. Esse ato não é para que nós, no momento de festa, num casamento ou qualquer outro momento especial, simplesmente encenemos, mas é para que façamos no dia a dia, porque nós não somos melhores. Nós não somos melhores. Porque temos o Evangelho, nós não somos melhores. Porque temos Jesus Cristo, nós não somos os melhores. Nós precisamos nos render a isso. Precisamos nos expor para que pessoas que precisam do amor olhem para nós e nos vejam amar. E aí, Senhor, nós precisamos olhar para os marginalizados na sociedade e precisamos entender que pessoas precisam de amor, independente do que fazem, independente do que têm, independente do que são. E a minha oração é que o teu povo tenha ouvido para ouvir, tenha olhos para ver, que não seja um povo adormecido. A minha oração é para que teu Espírito nos mostre como fazer. Levanta, igreja, tu que dormes. Leva-nos em paz para os nossos lares, mas mexidos, revirados, incomodados pela tua palavra, para que o Senhor reine realmente em nós. Assim eu oro, entendendo que será uma semana reflexiva, abençoada, ministrada pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que nos vê pela internet, você que está aqui, uma semana abençoada no Senhor. Vão em paz.